programa Tocando Oculto, eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo meu grande convidado aqui, meu irmão, José Alves, hoje com esse tema, a essência secreta do sacrifício. Zé, seja bem-vindo então ao canal mais uma vez, valeu pela presença novamente. Saudações a ti, Fred, saudações a todos os apreciadores do canal Tocando Oculto, e vamos a mais uma sessão de feitiçaria, diabolismos e sortilégio. É isso aí. Bom, pessoal, então vocês estão chegando por aqui, por enquanto. A gente vai dar uns minutinhos a mais até o pessoal entrar em cena. Mas eu quero deixar avisado que o pessoal, então, que gostou do vídeo, recomendem o vídeo, curtam, estejam no canal. E sempre que puder, o Zé vai estar presente por aqui, trazendo temas sempre com tônica singular e também com abordagem ímpar, porque o Zé tem essa característica, ele tem a profundidade dos temas que ele apresenta e, com certeza, vocês não devem ver isso em qualquer lugar, não. Ô Zé, quando a gente conversou em off, a gente viu que o conceito de sacrifício é muito, muito amplo, né? A gente não pensa só naquela questão física, naquela questão de modelos que a gente vê em convencionais, né? Na religião e tal. A gente vê que sacrifício, na verdade, é tudo. Então, hoje você trouxe um apanhado aí bem interessante para a gente, sobre a ideia, o conceito em cima, né? Eu até enumerei aqui alguns tópicos que você vai apresentar, mas antes de a gente começar aqui, então, eu quero deixar um salve muito especial aqui a todo mundo que já está entrando no canal aqui, ao nosso Eric Clever, saudações Fred e José Alves, boa tarde. Boa tarde a você, Eric. Também saudações. A gente tem aqui um outro salve aqui também ao Horácio. Magui. Hoje minha internet está muito lenta, pessoal. Eu vou estar com dificuldade de mexer com... Mas, de qualquer forma, vamos nos falando. Boa tarde, Fred, João e mestre José Alves. Outro salve aqui ao nosso querido Jorge Torres. Valeu, Jorge. Salve. Saudações ao Jorge. Sempre presente, muito bem-vindo, né? Sempre com pontuações importantes. Então, olha quem está aqui também, que legal. A gente está... o Eric Clever já disse boa tarde a todos. Boa tarde a você também, Eric. E olha o nosso David Rio também chegando por aqui, Zé, que legal. Saudações ao David. Boa tarde, saudações, Fred. Ele falando boa tarde e saudações, Fred, e saudações, amigos José Alves e todos os amigos do programa Tocando Oculto. Para você também, David, seja bem-vindo, meu querido. A Eva Rocha, obrigado pela presença. Boa tarde também a você. A Fernandinha, oi, Fernandinha, a produtora do Tocando Oculto. Temos aqui também o JL Slobodaniuk. Desculpa se eu não acertei seu nome. Slobodaniuk. Desculpa se eu não acertei seu nome, mas é isso aí. Cada live do Fred... Cada live do Fred e do José Alves juntos é uma aula magna da Cátedra Bruxesca. Muito bom, e gastando o dialeto aí. Obrigado, viu, JL? Muito bom. A Fernandinha também aqui com o seu boa tarde a todos. Valeu, boa tarde, minha querida. E o nosso querido Shaolin também já contribuindo aqui. Valeu, Shaolin. Obrigado, presente por aqui também, dando o seu salve e também a sua contribuição. Obrigado, então, viu, Shaolin? É sempre importante esse incentivo, que isso nos motiva a ficar com vocês um domingo chuvoso e também com um tema tão especial, com profundidade que o Zé traz aqui. Depois eu vou deixar também os pics do canal e também do José Alves, para quem puder contribuir diretamente a ele. É legal, porque já vai direto na conta dele. Valeu, então, Shaolin. Um abraço para você também, meu querido. E olha aqui a Gigi do Bambalalão, Gigi Anhelo. Boa tarde, minha querida. Gigi. Bambalalão, que no nosso tempo, né? Que legal, muito bacana. Muito legal. Eu assistia muito, eu fiz um quadro uma vez com a Gigi, quando eu ainda, no final dos anos 80, eu era o palhaço espanador, e eu conheci a turma lá. Eu fiz um quadro, saí do banco, falei que eu não ia trabalhar naquele dia, me vesti de palhaço lá na TV Cultura e fiz um quadro com uma amiga minha, que ela era o palhaço flanelinha e eu o espanador. Eu era bom em pegar ela de todos os jeitos, mas eu era ruim de matemática. Então a gente fez essa brincadeira lá naquele dia e foi muito legal e a gente fez um quadro inesquecível. A Gigi, a Silvana e todo mundo de lá, né? Bom, Luque, um abração grande para você, obrigado por estar aqui também. Boa tarde a você. Então vamos começar, Rodrigo Abdo. Boa tarde, pessoal. Saudações, Fred e José Alves. Obrigado, Rodrigo. A você também. Boa tarde. Obrigado, sim. Antes de eu começar, deixa eu dar um alô aqui também. Claro.
agradecendo a Tatiane Chiossia, da Manus Gloriae Editora, tá? Ela é a dona dessa editora, que, por sinal, tem lançado grandes títulos da área das artes arcanas, tá? Que legal. Eu recomendo que o pessoal dê uma olhada. Eu mesmo sou um cliente assíduo, né? Comprador dos títulos e tal. Então, estou agradecendo porque ela divulgou nos seus canais, né, de divulgação essa nossa live aqui, tá? Olha que legal. Como é o nome dela? Tatiane Chiossia. Tatiane, obrigado pela divulgação. É da editora Manus Gloriae. Manus Obrigado, Gloriae Tatiane. Editora. Valeu, Tatiane. Estamos conectados, então, aí. Obrigado pela energia. Também ao pessoal do convento sabático, né? E da Arboris Migrans, tá? Que legal. Valeu a todos vocês. Meu abraço a todos eles, tá? Obrigado a vocês também pela conexão. Bom, Zé, falei demais aí. Agora é contigo, então. Vamos lá. Então, o nosso tema hoje é a essência secreta do sacrifício, tá? Então, eu separei aqui, basicamente, 6 tópicos, embora a temática invariavelmente vai extrapolar também esses 6 tópicos, mas eles são, acho que, primordiais para o enfoque da nossa abordagem, né? Então, começaremos por feitiçaria, magia, sacrifício, os mistérios do sangue, a morte como útero secreto da escuridão, o ofício mágico do sacrifício, o ente secreto da união dos estados obscuros de espíritos, morte, sede de sangue e vampirismo. O sacrifício primordial oculto nos véus da existência. A morte iniciática, né, tal, e abolição, tal. Isso aqui já é da coisa do xamanismo, tá. Tem esse tópico aqui também, o sacrifício do eterno retorno, tá. Eu andei colocando o que você falou, para o pessoal também já se orientar aí. E depois, pessoal, depois se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer uma abordagem mais profunda sobre alguma dúvida que vocês tiverem, deixa o Zé acabar de explanar aqui e a gente entra nessa questão. Eu só queria também agradecer, então, um pouco mais aqui ao nosso querido, olha quem está aí, o nosso Paulo Araújo Duarte, que esteve com a gente fazendo vários temas importantes, inclusive falando neste ano já sobre o tempo, a importância do tempo. E excelente. A gente fez agora, fizemos nessa semana aqui mais um tema muito especial com ele, que é a jornada cósmica. Ele colocando todo o plano cósmico durante o ano inteiro, 365 dias. Ficou muito legal. Quem quiser depois conferir, está aqui no canal a live anterior do Paulo Araújo. Paulão, um abração grande para você, meu querido. Estamos juntos aí, tá? Em fevereiro vamos falar sobre filosofias temporais. Eu, o Paulo Duarte e também o Grego, do canal Vida Inteligente. Então, fiquem atentos aí que em fevereiro a gente vai trazer esse tema ao vivo para vocês, tá bom, pessoal? É uma abordagem bem interessante que a gente vai fazer juntos. Bom, a gente vai deixar então o Zé dar o seu parecer aqui, depois a gente vai abrir espaço, como eu falei, para as pessoas colocarem as suas questões, tá bom? Zé, então é contigo aí, vamos o primeiro tópico que você trouxe, então, né? Tá, os tópicos eles são curtos, eu fiz anotações, tá? E aí você pode inserir os seus questionamentos e tal, e nós continuamos, e depois da abordagem geral, pode abrir para o público interagir com o nosso debate, certo? Beleza, tá ótimo. Então vamos à feitiçaria, magia e sacrifício. Então aqui, quando eu me refiro à feitiçaria, estou me referindo ao xamanismo primordial, a feitiçaria primigênia, tá? E a magia como a primeira operação do pensamento humano, tá? Então tem que deixar isso bem claro aqui para podermos dar continuidade. Então vamos lá. O caráter sagrado do sacrifício expressa na própria etimologia da palavra, derivada do latim sacrificium, sacrum facere, que significa tornar sagrado, realizar um ato sagrado, tornar alguma coisa sagrada, por meio de imolação ou oferenda aos deuses, Deus, espíritos, demônios
potências secretas e invisíveis. Então, sempre recapitulando a questão fundamental do supremo sacrifício no xamanismo, que é o sacrifício, o ato da entrega na morte, onde o sacrifício principal está na pessoa do próprio xamã, do próprio feiticeiro, né? Então, a morte iniciática abole todos os vínculos terrestres capazes de impedir a passagem do xamã feiticeiro à condição de espírito. Aqui, quando eu falo espírito, em termos xamânicos, não é um mero ente humano desencarnado pelo ato da morte. A palavra espírito, na feitiçaria xamânica, significa uma entidade obscura, que pode englobar o espírito de um morto desencarnado, pode ser um demônio, pode ser um deus, pode ser um anjo, pode ser qualquer tipo de entidade, né? São entidades obscuras, fundamentalmente no xamanismo, inomináveis, né? Então, assim o isolamento, o jejum, a renúncia afetiva e depois o despojamento, esquartejamento do corpo, sua redução ao estado de esqueleto, são características do simbolismo saturniano da morte que precede um renascimento. Então, esse é o entronamento básico e fundamental que dá origem à magia, que, por sua vez, vai dar origem à religião, à metafísica, às artes, às ciências e à filosofia humana, tá? Posterior. Então, aqui, recapitulando, são os pontos básicos aqui são o isolamento, pontos básicos dessa iniciação xamânica, isolamento, jejum, renúncia afetiva, porque ele tem que cortar todos os vínculos emocionais que o aprisione e o vincule à terra, o despojamento, né, que é o esquartejamento do corpo, esquartejamento da carne e do espírito, a redução ao estado de esqueleto e a ressurreição sobrenatural. Então, a partir do esquartejamento da carne e do corpo, são convocadas forças primordiais, demoníacas, a devorar, a sacrificar o próprio xamã. Então, ele é despedaçado, desmembrado, e o esqueleto, no caso, ele é um hieróglifo, ele é um sigilo, um arabesco da morte, representando o próprio espírito do mistério da morte. Tá? Com a vitória sobre essa prova iniciática, ele domina esses espíritos, reconstruindo o corpo dele. Mas esse renascimento torna ele um ente sobrenatural. Ele já não está mais aprisionado às leis de causalidade, nem mais subordinado aos ardis do acaso, às forças cegas e arbitrárias da natureza. Ele ressurge como um ente sobrenatural. Sobrenatural no sentido que ele está além do natural, uma vez que ele conseguiu suplantar todas as leis e resistências da natureza, indo mais além do permissível. Então, pulando para o segundo tópico, que é um tópico, acho que fundamental para o entendimento do mistério do sacrifício como um todo, que são os mistérios do sangue. Então, aqui, eu fiz anotações que são oriundos de uma tradição oral, sobretudo oral, e que está velada em vários grimórios arcaicos da história humana da feitiçaria através dos tempos. Então, vamos ao tópico. Os mistérios do sangue. O sangue é o agente simpático dos mistérios da vida e da morte. É o mobile da imaginação. É o substratum animado da incriada e lucífera onipotência magnética, ou da chama secreta polarizada, nos entes vivos pelo domínio do elétrico fogo filosofal e da magnética água incriada. É a primeira encarnação do secreto fluido universal. É a vital luz incriada materializada. É feito a imagem e semelhança do infinito e do nada. É a substância negativa por excelência, na qual criam-se e devoram-se, nadam e se agitam milhões de eternidades
de glóbulos vivos e imantados, glóbulos inchados pela vida e vermelhos pela plenitude da grande obra impalpável. Sua autogeração é a maior de todas as maravilhas da natureza. Só vive para transfigurar-se. É o Proteu universal. Sai dos princípios em que não se achava contido. Face, carne, corpo, alma, espírito, sombra e duplo inominável, autogerado. Pelo grande arcano da serpente, desliza em transcendência a corrupção e a morte. Quando a vida cessa, desaparece das vistas mortais, se ocultando no sarcófago secreto da morte. Se alguém reevocá-lo, ressuscitando-o por fórmulas secretas, e reunificá-lo por uma nova imantação de seus glóbulos, a vida recomeçará pela virtude secreta da obscuridade sem nome. A substância universal, com seu duplo movimento, é o grande arcano do ente secreto. O sangue é o grande arcano da vida e da morte. Então, o entendimento do arcano do sangue, ele possibilita o entendimento do sacrifício em todos os níveis, tá? Dos mais baixos, dos nossos sacrifícios habituais, passando pelos sacrifícios gerais da religião e chegando nos arcanos mágicos do sacrifício, na feitiçaria propriamente dita. Lembrando que a gente também tem, na verdade, se você for ampliar o quadro de sacrifício, a gente não está ligado só à religião, né? É que nem a gente estava conversando, se você vai comprar alguma coisa para sua casa, você sacrificou todo, aquele dinheiro vai ser destinado para aquele fim, mas você sacrificou todos os outros bens, né, que a gente estava conversando, e não ter ficado com eles para ficar com aquela peça, né? Isso, se estender para o geral. Sim, aqui na questão do sangue, existe uma simbiose secreta entre o útero da escuridão e o sarcófago secreto, né? Assim, o sangue, ele permite a circulação desses mistérios da vida para a morte, da morte para a vida, entendeu? Então, nós vamos entrar um pouco mais a fundo nisso ao longo da nossa conversa. Então, eu vou passar justamente para esse tópico aqui. A morte como útero secreto da escuridão. O sacrifício como um supremo rito secreto possibilita atravessar os arcanos da morte e se autogerar no útero secreto da escuridão. É claro que isso aqui, estou falando isso, mas isso aqui implica em iniciações secretíssimas, não é uma coisa que você nem vai ver isso escrito em livros. Os livros, eles podem, no máximo, te apresentar aproximações, mas essas aproximações sempre vão ficar veladas pelo jargão, o jargão hermético, né? Que vai, tipo assim, ocultar isso, protegendo desviando os temerários, protegendo os ignorantes de um encontro fatal com esse mistério sem estar preparado, né? Então, sempre vai ter essa intercambiedade aqui, do útero que manifesta o ente vivo na Terra e o útero da escuridão que o recebe na morte, né? Entendendo que os ritos de entronamento, de eternização e tal, eles alteram os valores, eles invertem os valores. Isso já está implícito no rito da feitiçaria primordial, onde o iniciado, né, o feiticeiro, tornado autogerado, ele se torna vivo na morte e morto na vida, né? Morto para as ilusões da existência e vivo na escuridão da morte, porque ele supera o coma da morte, né? Então, o segundo tópico aqui é o ofício mágico do sacrifício. Na religião, o ofício do sacrifício delimita e aplaca a terribilidade do horror supremo do sagrado. Na magia, o ofício do sacrifício serve à linguagem secreta de onipotência que age a partir do fundamento obscuro do horror supremo do sagrado. E aqui eu tenho que
para tornar isso aqui mais claro, né, eu tenho que dar o meu parecer sobre o mistério do sagrado. Então, quando eu abordo o sagrado, isso já foram inúmeras vezes, já foi declarado aqui em vários tópicos sobre magia e tal, né? Magia prática, feitiçaria prática e tal. Há uma diferença, tá? Uma diferença como eu abordo o sagrado, que é pela via da mão esquerda, tá? E eu introduzo esse conceito dentro da mão esquerda, do conceito do sagrado habitualmente adotado pelas religiões de modo geral. Digo as religiões de caráter exotérico, as religiões de massa, tá? E a filosofia também, toda a filosofia metafísica e a própria filosofia metafísica do ocultismo de modo geral aborda o sagrado a partir de uma dada visão moral, certo? E eu, ao contrário, eu vou mais além, porque a moral, ela não é anterior à magia. A magia é mais antiga. Então, todos esses conceitos de moral, mesmo de tabus sociais, é gerado pela magia, não o contrário. Tá? Então, eu declino o termo para a obscuridade sem nome. E como é que eu faço isso? Eu pego a etimologia do termo sagrado, que vem de sacrum, sacer, que dá origem a sacrum, né? Que significa, em última instância, isso é um termo latino, que significa, em última instância, estar fora da criação. Então, o conceito do sagrado é o mistério que está fora da criação. Esse mistério que está fora da criação, ele contém o demoníaco e o divino. Ele contém o demoníaco e o divino, tá? E o demoníaco, ele está no centro do sagrado. Por quê? Porque a palavra demônio significa pleno de sabedoria, tá? E essa sabedoria, ela é a sabedoria do horror supremo, daquilo que a humanidade comum, a humanidade habitual, não é capaz de suportar. Né? Por isso o termo ele é velado. Ele vai ganhar conotações e véus justamente para ocultar esse horror supremo. Tá? Esse horror supremo ele se oculta pelo divino. O próprio divino que é emanado do daimônico, ele cria esse véu, onde aqueles que são capazes de suportar vão, como é que se diz, invariavelmente entrar nas cadeias tradicionais de iniciação que leva a esse mistério, e os outros vão ficar nos limites externos da religião, certo? Então, o sagrado, nesse sentido, ele é abordado de várias formas, tá? Na religião, o sacrifício ele é feito para aplacar a vontade de Deus, dos deuses, ou qualquer nome que o mistério do sagrado receba. Né? Então, a postura da religião ela é passiva. Ela é passiva. Ela faz os sacrifícios, faz as orações e se espera uma resposta arbitrária desse poder supremo que está do outro lado. E a magia é diferente. Na magia, a magia ela coage as potências sobrenaturais a obedecê-la. Né? Então, o sacrifício ele tem um outro sentido ali. Ele tem um sentido de dominação desse horror supremo, né, com capacitação de dominação de todas as esferas, do existente e do não existente. Né? Então, a coisa ela vai ficando mais... Percebe-se que pela inflamação da magnitude de poder, quanto maior a magnitude de poder, mais obscuro é o poder e o mistério. E quanto menor, mais externo e mais assim formal, né, em termos religiosos, o mistério do sacrifício vai ser aplicado. Aí o próximo tópico é o ente secreto da união dos estados obscuros de espíritos, morte, sede de sangue e vampirismo. Então, o que eu chamo aqui de estados obscuros são estados inefáveis para além do próprio limite do cognitivo, do próprio limite da mente e do intelecto humano. Espíritos, sempre eu vou me referir a espíritos no sentido que o termo é entendido dentro
da feitiçaria xamânica, tá? Que é uma potência obscura, né? Essa potência obscura, ela pode, através do ato da evocação, ganhar forma no mundo dos vivos, dependendo do poder do evocador, do feiticeiro, do magus, né? Evocador, que é capaz de consubstanciar o mistério no plano da manifestação, a partir do vazio, a partir do mistério do deserto, do vazio. Tá? A morte, como grande arcano, como o próprio útero da escuridão. Tá? Então, o próprio duplo do feiticeiro, nesse sentido, ele equivale à morte. Ele é um eu-morte. Ele é a própria sombra da morte personificada. E uma vez que ele desperta a autoconsciência, né, ou a própria autogeração dentro desse corpo de morte, ele ganha poder e preeminência sobre a vida, sobre o mundo das formas e tal. A sede de sangue aqui, no caso, é uma palavra para designar a circulação desse mistério do sangue, que eu acabei de citar agora há pouco. Né? A simbiose e a intercambiedade entre útero e túmulo, entre útero e sepulcro. Né? Porque, assim, há mistérios que envolvem o próprio vampirismo, onde não é que necessariamente o vampiro ele é meramente dependente da força vital do sangue, mas ele é um ente, uma entidade obscura que, conseguindo atravessar o limite do espelho, que é a própria superfície do universo conhecido, ele faz a circulação desse sangue acontecer. Ele move os mistérios, ele move os arcanos. Né? Então, ele devora aquilo que é, digamos, temporal, que está reduzido ao plano de causalidade, para se fundamentar no plano não causal, para estar fundamentado no mistério do próprio caos. Tá? É claro que eu estou falando aqui de níveis altíssimos de vampirismo, e não formas mais, como é que se diz, formas mais periféricas, Primárias, né? Dentro da hierarquia do próprio mistério, tá? Porque tem uma hierarquia também de magnitude e poder. Tá. Aqui a linguagem mágica e secreta do sacrifício oficia o domínio dos espíritos e a autogeração do corpo da morte, pelos mistérios do sangue e do vampirismo, que eu acabei de comentar agora. Aí nós vamos para o tópico, o sacrifício primordial oculto nos véus da existência. O sacrifício primordial é o segredo do segredo, do entronamento do fundamento obscuro da glória secreta. Ele rege a forma absoluta no centro do mistério, todas as magnitudes de poderes de todos os sacrifícios. Então, isso aqui volta até numa questão que você citou agora. Só um momentinho. Uhum. Do mistério por trás de todas as formas e vicissitudes humanas. Tá? Esse encadeamento hierárquico de sacrifícios, do nível meramente religioso e propiciatório da divindade para os níveis abscôndidos, obscuros da magia primigênia, que ordena o entronamento desse sacrifício primordial como um domínio absoluto a partir da transfiguração nesse horror sagrado supremo, nós temos os sacrifícios habituais que nós realizamos. Quando nós, por exemplo, optamos por uma coisa em detrimento da outra. Por exemplo, você tem um salário que é um salário X e você tem que priorizar alguma coisa. Um livro que te seja muito importante, né? Roupas desgastadas, algum objeto profano ou mágico que você precise muito adquirir, então você vai fazer um sacrifício. Você vai deixar de lado aquilo que você julga ter menos importância, né? Para aquilo que é vital. Então, esse sacrifício, você está se sacrificando também. Você está se privando de uma série de confortos, por assim dizer, para acumular uma energia mágica, para uma coisa que
vai fazer toda a diferença no processo, no teu processo pessoal, para atingir sua grande obra, né? Então, nós vamos estar lidando com isso o tempo todo na existência, né? E Sim. quando você quer levantar, por exemplo, um poder é um exemplo, vai de um ato mágico. Você pode pegar um objeto que você preza muito e sacrificá-lo, se livrar dele. Mas porque ele tem valor, não porque ele não tem valor. Se ele não tiver valor para você, não serve como sacrifício. Não vai valer, entendeu? Quando você faz isso, você troca a substância que esse objeto contém, a forma dele, por uma potência oculta que você vai direcionar para algum propósito da sua intenção, magnificado pela sua vontade. Por exemplo. Ou seja, viver no próprio círculo da roda de Sansara já é um grande sacrifício para a existência, né? É, exato. Agora, sair dele é um sacrifício maior também. Por quê? Porque ele é tão forte, que ele faz você acreditar que a existência determinada pela razão, pela mente, pelo intelecto, pelo bom senso, é a única verdade. E ela é muito forte, né? Então, a tendência a ficar preso nela é mais forte e tal. Então, todo sacrifício que você fizer para se libertar vai ser um sacrifício sobre-humano, né? Você vai ter que suprimir, se livrar de vários tipos de apegos, né? Você vai ter que encarar duramente o desnudamento dos véus, as decepções, né? As decepções, não só as decepções da vida prosaica, da vida utilitária, né, usual, como as decepções no mundo espiritual também. Vão ser muitas e vão ser intensas. E aí você vai se calejando, você vai aprendendo que as coisas não são daquela maneira que pregaram para você, aquela maneira toda floridinha, toda bonitinha, tal, que você achando que obedecendo meramente a determinados manuais, determinados comportamentos protocolares, você vai atingir, você não vai. E aí você tem que ser forte, porque se você se você também não souber usar essas vicissitudes adequadamente, você não vai à frente.